E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Yuri, eu sou documentarista independente e no vídeo de hoje nós vamos estar andando por uma das áreas mais sinistras do plano piloto de Brasília, uma área que fica a poucos metros do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Superior do Supremo Tribunal Federal. Essa área ela está completamente tomada por garotas de programa, ela está completamente tomada por ladrões cometendo roubos de carro e roubo a pedestre, transeunte, e é uma área que também está tomada pelo tráfico de drogas. Nós estamos passando aqui, ó, já tem uma garota que se prostituindo, na verdade é um travesti, que por sinal são muito perigosos. Eu recomendo que você tome cuidado ao se relacionar com esse tipo de indivíduo, porque elas andam armadas, até para se proteger também de pessoas mal intencionadas e que vem aí se passando por um cliente, mas na verdade às vezes está drogado e tudo mais, fazendo com que essas pessoas, essas garotas aí sofram muito. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando de muitos temas, enquanto a gente anda por essa área muito perigosa, já é tarde da noite, e nós vamos estar falando de muitos temas, como por que essas meninas estão aqui, quais os perigos que elas sofrem, quais os tipos de tráfico de droga que acontece nessa área, roubo, quais os perigos que você está correndo. Nesse local que eu estou andando, é um local conhecido e muito conhecido do plano piloto de Brasília, que é a Asa Norte, à noite. E não é no final de semana não, é qualquer dia da semana. É, então, o que acontece? O que eu percebi nos últimos tempos é que essas meninas elas estão diminuindo o fluxo por aqui. Eu passo por aqui às vezes porque é o caminho para minha casa e eu percebo que está diminuindo muito. Provavelmente isso está acontecendo por conta da crise. Por conta da crise, isso está acontecendo e faz com que diminua, né? Tô passando aqui, tô passando meio disfarçando nessa região porque eu também não posso chamar muita atenção. E muitas vezes essas meninas elas se avolumam muito nesses locais e eu percebo que nos últimos tempos deu uma diminuída. Provavelmente está acontecendo por causa da crise que também está afetando esse setor. Então não está compensando para elas vir e fazer um ou dois programas e depois ir embora para casa. Essa área é uma área muito frequentada. Você que é mulher, você que às vezes tem seu marido aí que chega tarde em casa, você que é mulher que está assistindo, essa área é uma área muito frequentada por homens casados, tá? Provavelmente a gente vai ver alguns parando ali para conversar com essas garotas e tudo mais. Então fica a dica aí para você de um local que provavelmente o seu marido deve estar frequentando. E uma situação particular que tem nesse local é que essas garotas que estão aqui na rua, elas não estão esperando para ir num motel, não. Elas já têm o Entendi. local próprio delas aqui, bem aqui mesmo, nesses muquifinhos que tem aqui, que nós estamos olhando para eles agora, tem uma luz acesa ali em cima. Elas atendem ali mesmo, nos quartinhos ali, tudo sujo, tudo nojento, e, e por aí vai. E a questão é que essa situação acontece desses lugares serem de baixa qualidade e pouca higiene é porque elas cobram muito barato. A gente vai até parar para conversar com uma ali na frente para ver quanto que ela cobra e tudo mais. E a gente vai estar avaliando, ó, já vai mais um cliente já ser atendido, ó, e ele vai entrar no quartinho que eu acabei de falar. Para aqueles que andam assistindo os vídeos e falando, você não mostra nada? Tá aí, tô mostrando. Você quer mais o quê? Você quer que eu pego na tua mão, ô vagabundo, e te levo lá no quarto para você comer a menina? É isso que você tá querendo? Você que tá vindo aqui comentar no vídeo, falar que eu não mostro as coisas que eu tô falando no vídeo? Tô mostrando, e aí, você quer mais o que agora? Você quer que eu pego, passo talco na sua bundinha e levo lá pra você comer a menina? Seu vagabundo. Bom, então, isso foi uma brincadeira, é lógico, mas é lógico que alguns aí vão se ressentir. O que acontece é que essas meninas elas cobram muito pouco. E por que eu falo pouco? Porque muitas vezes você vai perguntar o preço, você vai falar R$ 200, R$ 300, mas a questão é que elas têm que dividir isso com o cafetão e com o quarto que elas alugam. Ó, aqui tem mais uma menina, mais uma moça. E elas têm que dividir isso com a pessoa que aluga o quarto para elas e com o cafetão. Então muitas não sobra muita coisa para elas. E essas meninas estão aqui, é lógico que muitas curtem fazer esse trabalho,
muitas curtem o que fazem, têm prazer nisso, mas algumas vêm mais por necessidade, elas têm filho para criar. Se você parar para sentar, conversar com elas, elas vão falar, não, eu tenho filho, o cara me abandonou, que eu namorava, eu fiquei sem serviço, sem nada. Só que aí remete a uma outra questão. Por que que elas não fazem, às vezes, diária de serviço de limpeza, ou trabalham como babá, que é um serviço, às vezes, mais digno? Mas o que acontece é que muitas dessas meninas elas já foram abusadas. Elas foram abusadas por familiares, por patrões, e elas não confiam mais em ninguém. Então por isso que elas já vêm para essa situação, porque elas não confiam, porque elas sabem que se elas for trabalhar na casa de algum cara, o cara vai assediar ela, vai tentar tirar proveito dela. Então muitas vezes elas já não acreditam mais em ninguém. E o problema é que quando elas vêm para a rua, elas são muitas vezes exploradas por traficantes e por cafetões que ficam de olho ali, cobram dela. Nessa área já rolou morte, facada, por conta de ponto, por conta de não divisão correta dos valores. Então é uma coisa muito complicada. E muitas vezes elas também cometem o erro de achar que elas estão numa situação mais vantajosa, trabalhando nesse tipo de indústria do entretenimento, mas o problema é que elas não têm um seguro-desemprego, elas não têm um plano de saúde, não têm um FGTS. Não, olha, eu já venho voltando mais um casado aqui, ó, voltando para conhecer as meninas ali. Para você ver que o que eu tô falando tá acontecendo mesmo. O cara vem, ainda é cedo, ainda é umas 8 horas da noite, o cara vem, antes de ir para casa, fala para a mulher que tá indo trabalhar, e na verdade, quando ele passa aqui para trocar uma ideinha com as meninas, né? Aquela ideinha, aí já estaciona ali e já sobe pro quartinho ali e já dá aquela famosa rapidinha, não é não? Enfim, vamos seguindo aqui com as nossas memórias, os nossos comentários. E você vê, ó, aqui já tem um ponto de ônibus cheio de trabalhadores e a poucos metros tem essas meninas de programa, esses caras que ficam passando para lá e para cá. Então já deixa o clima pesado. Você também tem traficante passando para lá e para cá. Nós vamos ver em algum momento, nós vamos confrontar esses traficantes passando por nós em muitos momentos. E aí a gente vai ver como que a gente vai lidar com isso. Então essas meninas muitas vezes elas estão trabalhando na situação e estão ganhando dinheiro vivo ali na hora, não é aquela coisa que você tem que esperar um mês para você receber o salário, você recebe na hora. Isso te dá uma falsa sensação de segurança, segurança financeira, né? Mas o problema é que, na verdade, você não tem uma aposentadoria, você não tem um plano de aposentadoria, você não tem um FGTS, você não tem um seguro-desemprego, você não tem uma multa contratual que às vezes o patrão tem que te pagar em cima do FGTS, que compensaria muito mais. E essas meninas caem nesse mundo e elas não conseguem mais sair, porque fica refém disso. Querendo ou não, é uma situação um pouco mais fácil de ganhar dinheiro, porque você não é um trabalho que você tem que se esforçar muito, do ponto de vista intelectual e de investimento para poder ter retorno. Ah, hoje não dá. Olha lá, me chamou agora para fazer um programa ali, eu falei que hoje não dava, só para dar uma disfarçada. E, e tem outro problema que elas não levam em consideração, que é a periculosidade. Esse lugar ele é muito frequentado por uns caras que muitas vezes estão drogados, são malucos. E elas correm o risco a todo momento de tomar uma facada no bucho e perder sua vida. Tá entendendo ali? Tem mais uma menina aqui, ó, uma menina nova, uma menina bonita. Cai na situação de terminar num lugar desse e a gente vê que realmente ela não se preocupa muito com isso. No entender dela, tá tudo bem e é só isso mesmo, faço um programa, ganho dinheiro e tá tudo resolvido, mas na verdade ela tá perdendo muito. Ela tá correndo risco de vida a todo momento, tá sendo explorada, passa por uma situação de vulnerabilidade total. E isso sem contar que muitos dias é como o ativo dela, a, a, o material que ela usa para ganhar dinheiro é seu próprio corpo, ela muitas vezes ela depende dela estar bem disposta para vir fazer esse serviço. Depende dela estar bem disposta para vir fazer esse serviço. E muitas vezes também, em determinada época do mês, ela sofre de menstruação. Eu falo sofre, não sei é a palavra correta, mas ela tem o seu período menstrual, ela também não pode vir trabalhar, então ela já também não pode monetizar nesses dias.
Ao contrário se ela trabalhasse num outro lugar, às vezes de diarista, alguma coisa assim, uma atendente. Então tem que levar isso em consideração. E o interessante é que o custo para manter esse serviço rodando que ela presta é o corpo dela. Ela é o corpo dela, simplesmente manter o corpo dela saudável e bora. Não é igual um dono de uma loja que tem que contratar funcionário, tem que contratar local, tem que comprar estoque. Ela não tem. O estoque é o corpo dela. É simplesmente assim. E às vezes a gente está passando por aqui e acha que é uma situação aleatória, mas na verdade essas meninas elas atendem todos os dias no mesmo local. É um local fixo. É um local onde ela vai atender ali todos os dias. Os comerciantes dessa região conhecem elas. Elas têm amizade com esses comerciantes. Elas frequentam os estabelecimentos que tem nessa região. E por aí vai. E agora falando do lado das pessoas que frequentam esses lugares, é interessante que o cara que frequenta esse lugar, ele é assíduo. Ele frequenta sempre esse lugar e ele não consegue mais parar. Depois que ele vem e fica com a menina a primeira vez, ele não consegue mais parar. Ele vem sempre. Vira uma rotina, um ciclo viciante, assim. Ele não sai mais dessa vida. E tem mais uma situação onde, na verdade, a maioria desses clientes, dessas meninas que vêm aqui, na maioria das vezes eles gostam mesmo de dar o rabo. Eles não têm coragem de falar para a esposa deles comer eles, então eles preferem vir para esses lugares para manter um certo anonimato e ali eles fazem aquelas coisas que eles sempre têm vontade e não têm coragem de falar. Já tem mais um casado passando aqui para conversar com as meninas. Então muitas vezes eles passam esse lugar para fazer coisas que eles não podem. Por exemplo, pedir para as meninas baterem neles, pedir para as meninas comer eles, coisas que eles não têm coragem de fazer em casa. Eu vou parar aqui agora para conversar com essa menina e perguntar quanto que ela tá cobrando. Não, o cara já tá voltando de ré aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui quanto que ela tá cobrando. Moça, e aí, tá quanto o programa hoje? Tá 100? Aí tá cobrando R$ 100 o programa. Falei para ela que depois eu passo aí, mas é para não ficar com aquela situação de pergunta o preço e tal e vaza. Então muitas vezes e também tem a questão também das intempéries, né? Muitos dias estão chovendo e não vem cliente, elas também ficam com frio. Então você tem o ciclo menstrual, você tem chuva, frio, todos esses dias você não pode trabalhar direito. Então teria que ter uma cobrança muito diferenciada para compensar todos esses fatores externos que acontecem aí nessa prestação de serviço. Teria que ser um serviço muito mais caro, se você parar para pensar. Até porque o cara não paga um plano igual na Netflix, que ele fideliza ali vários meses. Não, é uma vez só e tchau. Então isso tem que estar tudo capitalizado. Tem que estar tudo contabilizado para que compense, né? Fazer esse tipo de serviço. Tem que ter uma compensação por tudo isso. Passando aqui por essas mesas. E elas também têm que suportar muitas vezes. Lembrando que esse barzinho aqui é um barzinho normal, ninguém aí está relacionado a esse tipo de prestação de serviço, tráfico de droga, nem nada. Também tem lugares do outro lado da rua ali tem o mercado, o Habib's e tudo mais. Aqui é tudo normal, tirando isso. Começando aqui nessa área, um pouco mais para frente. Essas meninas também, muitas vezes, além de tudo isso que a gente já conversou, elas também têm que lidar com fetiches estranhos de cara que gosta que elas peidam na cara deles, que faz cocô e passa neles, faz xixi na boca deles, coisas muito malucas. E elas têm que lidar com esse tipo de coisa que num serviço normal, assim, vamos falar assim, elas não teriam que passar, uma situação muito constrangedora, até para uma menina que está acostumada com isso. É um tabu ali, né? E esses caras, eles pagam por isso e tá tudo resolvido, né? E acontece que essas meninas, muitas vezes, por conta dessas doideiras toda, elas têm que tomar analgésico, né? Por causa da dor que elas sentem. Muitas vezes é um cara mais avantajado ali, que bota para dentro delas e acaba fazendo elas ficarem doloridas. E elas têm que suportar tudo isso. Então elas vivem na base de remédio. Remédio para aguentar a dor que elas passam.
Aqui tem mais uma menina aqui prestando esse tipo de serviço. Então, para aquele que fala, para aquele que vem aqui no meu canal e fala que eu não mostro, tá aí, ó. Você quer o que mais? Quer que eu vou ali e combino o preço para você? Olha, ali eu tô vendo uma movimentação estranha de uns caras. Provavelmente são traficantes. Eu vou passar meio quieto aqui, porque é uma área meio sinistra. Aqui também tem mais umas meninas. Olha lá, vem vindo uns caras ali, os caras já estão me olhando. Provavelmente eles vão me abordar e vão querer alguma coisa. Aqui tem um travesti. Olha lá, o cara tá me olhando, ó. É uma situação mais tensa aqui. Deixa eu passar meio quieto. Ali na frente eu já volto a conversar. E falando agora sobre os níveis que tem de garota de programa, essas que ficam na rua são as que estão assim no fundo do poço, sabe? Porque normalmente elas não gostam de ficar na rua, é uma situação muito perigosa. Elas gostam mais de ter os seus clientes assíduos, de ter os seus clientes ali que elas já têm, já conhecem eles, sabem que são bonzinhos e tudo mais, e que só querem aquele pente rala. Porque muitas vezes as mais top, elas já têm o seu atendimento exclusivo já, que elas só atendem certas pessoas. E essas que vêm pra rua já é a que sobrou, é o resto do tacho, assim, a rapa do tacho. E também tem a situação também, muitos clientes têm medo também. Muitos clientes vêm para essa situação aqui e eles têm medo de vir e acontecer alguma coisa com eles, às vezes ser chantageado. Tem muitos casos que acontece isso, onde eles são sequestrados, são presos num quarto. Então, você que está olhando esse vídeo, ó, olha só que imagem bonita. Isso aqui é um travesti, tá? Você que gostou, então você fica esperto aí no que você está gostando, tá? Porque às vezes o feitiço volta contra o feiticeiro, fica esperto. Então, e já falar, pegando o gancho, falando de travesti, os travestis nessa região eles fazem muito sucesso, tá? Tem muitos homens que gostam de vir aí e ao invés de fazer o papel de menino, eles gostam de fazer o papel de menina, tá? Fica ali de posiçãozinha de cachorrinho e pede pro travesti ir por trás deles, tá? Só pra você já ficar sabendo aí. Não sei se o YouTube vai deixar eu falar essas coisas, mas eu já tô falando já pra você ficar esperto, porque eles gostam muito de brincar com o brinquedinho dos travestis. Bom, então, agora para finalizar, falar aqui um comentário final que é sobre uma reflexão, né? Muitas vezes vale a pena você vir e ser atendido por uma menina dessa do que você, às vezes, ir no Tinder e querer ficar conversando com uma menina que está afim de um relacionamento sério. E aí você gasta um tempo muito grande, você às vezes chama pra sair, e aí você não tem o que você queria, que é transar, e gasta dinheiro, paga restaurante, e às vezes aqui você vem, paga ali o que você pagaria num restaurante de uma vez só, e pronto, resolve a tua ganância ali por sexo, e tá resolvido, e pronto, vai cada um para um lado, e você vai para casa tranquilo, e tudo mais. Então, às vezes, até dependendo da necessidade, vale a pena você vir ser atendido por uma profissional do que ficar tentando enganar alguma mulher que está querendo uma coisa mais séria. E aí a gente vem aqui as últimas meninas aqui desse setor e elas vão embora daqui a pouco de ônibus. Falou, valeu, se inscreve e tchau.